Pronto, passando aqui, então, começando aqui a nossa formação, começando aqui do ecrã de ponto de partida da Joule, portanto, é este ecrã, portanto, o ecrã designado de página pública, portanto, dá aqui alguma informação a toda a comunidade portuária, portanto, não é necessário nenhum login para consultarem esta informação, portanto, esta informação é pública, em que temos uma área relacionada com as notícias relativas aqui aos portos de Portugal, temos aqui uma secção dos templates estes usados essencialmente pelos agentes de navegação para apoio no carregamento da informação dos dados em massa para a Joule. Temos aqui depois um separador de guias e manuais, portanto guias de integração de mensagens com a Joule, assim como pequenos manuais orientados a determinados processos. E por fim temos aqui uma secção de documentos, portanto uma vez mais tem uma área pública, não é necessário qualquer tipo de login para consultar esta informação. Passando para o ecrã propriamente dito login, portanto temos aqui no canto superior direito o ecrã de login e a aplicação redireciona-nos aqui para esta área de autenticação. Relativamente aqui à parte da autenticação, em termos de login, uma das grandes mudanças, uma vez que a plataforma Joule é única a nível nacional, portanto também passam a ter um único login a nível nacional. Significa que, no caso de algum utilizador de uma autoridade ou mesmo de um agente de navegação do despachante, portanto é indiferente. Qualquer utilizador que opere em mais do que um porto passa apenas a ter um único login a nível nacional. Portanto, com esse login consegue consultar em simultâneo as várias escalas dos vários portos. Relativamente ao login, ele estará orientado ao vosso endereço de e-mail institucional, portanto aquele que foi fornecido à autoridade portuária para configuração na Joule. Portanto, vamos então fazer aqui o login. Portanto, feito o login na Joule, a aplicação vai nos redirecionar para um ecrã designado de dashboard, ok? Portanto, o que é que este ecrã nos vai dar? Vai nos dar informação de todas as escalas de os portos que o meu perfil de utilizador tem acesso. Portanto, como é que a informação aqui está organizada? Em primeiro, temos esta barra na parte superior, em que nos dá uma indicação dos navios que estão previstos para entrar na área do porto. Portanto, são estas escalas aqui em que a imagem de fundo não tem preenchimento, portanto estão aqui como sem fundo. Portanto, todas estas imagens estão aqui associadas a esta informação do nome do navio, nome da agência, número da escala contra marca, informação do ETA e o porto de escala. Okay? São previsões de entrada, portanto, e normalmente a informação está orientada da direita para a esquerda, em que o primeiro navio que está mais à direita, portanto, será o próximo navio a entrar. O último que está mais à esquerda, portanto, será o último navio anunciado para entrar. Uma vez mais, esta informação vai sendo atualizada com a atualização do ETA pelo agente de navegação na escala. A partir do momento que os navios entram na área do porto, portanto, que é feito um ponto de relato que confirma a entrada na zona portuária, portanto, ele fica aqui nesta zona, no entra ou em porto, até que seja feito o ponto de relato da confirmação de atracação ou de fundear. Portanto, e aí sim ele passa para a zona central. Relativamente aqui aos navios, e uma forma também fácil para vocês distinguirem o que é uma previsão de entrada do que é uma confirmação, portanto, basta olhar para a simbologia do navio, portanto, uma vez mais, aqueles que não têm o fundo preenchido são previsões, os que já têm o fundo preenchido como o azul, este azul mais carregado, significa que é uma confirmação de entrada. A partir do momento que então, os navios atracam ou fundeiam, portanto, eles passam aqui para a parte central, agrupados para cada um dos portos. Portanto, neste perfil do utilizador, estou a consultar aqui escalas de vários portos, como estão a verificar em simultâneo no mesmo login. No fundo, temos o inverso. Portanto, todos os navios que já saíram passam para esta barra aqui, ok? Em que o que está mais à esquerda foi o último navio a sair, o que estará mais à direita foi o primeiro navio a sair do porto. Portanto, a confirmação efetiva de saída. Ainda relativamente aqui à parte do dashboard, e para falar aqui relativamente a esta simbologia que está associada aqui a cada uma das escalas. Portanto, foram definidas iconografias a nível nacional, de forma a que esta simbologia destes navios corresponde efetivamente, deu uma indicação de que tipo de navios foi criada. Portanto, não haverá necessidade de acederem a uma escala para conseguirem perceber se estamos a tratar de um navio de guerra, se estamos a tratar de um navio de cruzeiro, se é um rebocador. Portanto, as imagens associadas a cada escala estão ligadas diretamente à informação da ficha de navio
que foi selecionada naquela escala, ok? Neste exemplo aqui temos um navio rebocador, neste aqui é um navio, é um cruzeiro, por exemplo, neste navio é um porta-contentores, portanto, algumas iconografias vocês vão associar logo diretamente ao tipo de navio que estão a trabalhar. Ainda em relação aqui a mais alguma iconografia, temos, portanto, por exemplo, esta simbologia, ou aqui, agora estava aqui à procura se tínhamos aqui mais alguma simbologia, para já não temos, mas ao nível do dashboard estão definidas, temos aqui, ao nível do dashboard, portanto, estão definidas algumas iconografias, de forma aqui a classificar alguns processos, portanto, aquilo que os portos a nível nacional acharam que era importante estar aqui representado no dashboard. Portanto, esta simbologia vermelha dá aqui uma indicação de, portanto, mercadoria perigosa, portanto, o navio, esta escala, ou transporta a bordo ou vai movimentar mercadoria perigosa, e a outra simbologia significa que há manobras que necessitam que sejam realizadas com a luz do dia. Portanto, isto é uma iconografia que dá aqui alguma indicação sobre determinados processos na JOL. Portanto, passando agora diretamente para dentro da escala, portanto, quando quiserem consultar ou aceder diretamente à escala, portanto, basta clicar em cima do nome do navio ou da agência de navegação indiferente e a aplicação vai-vos redirecionar diretamente para um ecrã que é designado de resumo de escala. Portanto, o que é que este ecrã vos vai apresentar? Basicamente, vai-vos dar uma informação de tudo o que já está criado atualmente na escala, portanto, relativamente a documentos. Como é que a informação aqui da escala se organiza ou como é que é apresentada? Primeiro, temos aqui na barra lateral esquerda a barra do contexto da escala. Portanto, esta barra está sempre visível desde que vocês acedam a uma escala, independentemente do documento que estiverem a consultar, está sempre visível, para dar um contexto ao utilizador sobre que escala é que estão a trabalhar. Portanto, tem aqui alguma informação geral do navio, informação geral da escala e do porto de escala, a informação da contramarca e mais um conjunto de campos orientados ou a características do navio ou a informação da escala. Portanto, uma vez mais, isto está sempre disponível para vocês, para vos dar um contexto de onde estão a trabalhar. Aqui na parte central temos todas as secções de documentos criadas até o momento ou disponíveis para criação, ok? A informação aqui está orientada do seguinte modo. Em primeiro temos aqui um card, que é um card que vos vai levar aos dados gerais da escala. Tenho aqui o título do documento. Quando falamos em dados gerais da escala, estamos a falar aqui de uma harmonização, vamos ter um novo conceito de documentos, que na realidade agrupa a informação de 4 documentos, que é o aviso de chegada, aviso de saída, autorizações de entrada e autorizações de saída. Portanto, o conjunto desses 4 documentos está disponível aqui dentro deste card. Abaixo temos a secção da parte das manobras, ok? As manobras disponíveis até o momento na escala. A seguir temos a secção dos serviços, portanto, todos os serviços já criados na escala. Quando falamos de serviço, estamos a falar, por exemplo, de fornecimentos e abastecimentos, serviço de mergulho, trabalhos a bordo, requerimentos à alfândega, o certificado de controle sanitário. Portanto, toda esta secção de serviços já criados na escala, por parte do agente de navegação, estão aqui disponíveis para consulta e para depois vocês realizarem as devidas autorizações. Aqui mais abaixo temos depois a secção das pessoas, portanto tudo está orientado às listas de tripulantes, passageiros e clandestinos, a secção de faturação, onde depois vocês irão poder gerar as vossas pré-faturas, a secção de mercadorias, portanto todos os atos declarativos. Estamos a falar concretamente de declaração geral carga, manifestos, declaração ASMAT, estão dentro desta secção. E, por fim, os atos declarativos, ISPS, Ship Stores, declaração marítima de saúde e declaração de resíduos. Portanto, de uma forma geral, esta é a forma de apresentação e de agrupamento dos dados no resumo de escala. Vamos então agora passar para o documento que é o ponto de partida, ok? Que é a criação da escala, que é o documento dos dados gerais da escala, que na realidade é o agrupamento dos 4 documentos, aviso de chegada, aviso de saída, autorizações de entrada e de saída. E vamos ver este como exemplo, como é que todo o processo na JUL, como é que a informação é agrupada, como é que vocês conseguem aceder para consultar a informação, como é que dão uma autorização. E isto que vamos verificar agora vai ser transversal para todos os documentos. Portanto, o processo ou a forma de apresentação da informação, a forma de acesso à informação é transversal para todos os documentos na JUL. Portanto, para aceder aos dados gerais da escala, basta em qualquer ponto, em qualquer altura, clicar em cima do documento, deste card, e a aplicação
redireciona o utilizador para o documento que é o ponto de partida de criação da escala. Portanto, este é o documento dos dados gerais da escala e, portanto, o agrupamento então aqui dos 4 documentos, aviso de chegada, aviso de saída, autorização de entrada e autorização de saída. Relativamente a esta informação destes 4 documentos, passa a estar agrupada apenas num único documento, ou portanto vamos dizer assim, num único ecrã. Toda a informação na Joule está, como estão a ver, agrupada por cartões. Temos aqui, por exemplo, o CAR dos dados de entrada, que tem aqui informação do que o agente preencheu relativamente à entrada com as respectivas autorizações. Temos o CAR referente à saída com os dados referentes à saída preenchidos pelo agente com as respectivas autorizações. Informação de comandantes, totalizadores de tripulantes e passageiros à entrada e à saída, a secção das entidades, portanto, que vão, de certo modo, interagir com a escala, a parte do motivo de escala e a informação dos portos anteriores e seguintes. Portanto, a forma como nós estamos a ver aqui a informação, da forma como ela é apresentada, em formato de cartões, é exatamente igual para todos os outros documentos que nós vamos ver a seguir. Okay? Portanto, não há aqui distinção e o objetivo aqui da Joule é que todo o processo de acesso à informação de consulta, de preenchimento, seja transversal a todos os documentos para que os utilizadores não tenham dificuldades. Portanto, conseguindo aceder a um documento e conseguindo perceber a lógica de preenchimento e de consulta da informação, todos os outros documentos, a informação é apresentada de igual modo, portanto, para não haver aqui dificuldades. Relativamente aqui à parte da escala, e neste caso das autorizações de entrada e de saída. Portanto, temos então aqui a parte das autorizações de entrada e autorizações de saída, e as regras que estão definidas para as autorizações estão definidas a nível nacional de igual modo, isto é, na parte das autorizações de entrada, todas as autoridades, por defeito, a autorização está dada como aceite pelo sistema. Isto é, portanto, não há necessidade da vossa parte de darem uma autorização de entrada para a escala. Automaticamente ela estará aceite. Na parte da saída é o inverso. Portanto, todas estão recusadas, com exceção da administração marítima. E no caso, por exemplo, da Autoridade de Saúde, enquanto o navio vier de um porto nacional e for para um porto nacional, portanto, automaticamente a autorização de saída estará aceita também automaticamente. Contudo, uma vez mais, nada impede que vocês, enquanto autoridades, não deem um parecer, seja à entrada, seja mesmo à saída, estando elas geradas automaticamente. Relativamente aqui à simbologia, como estão a verificar, temos, por exemplo, aqui nas autorizações de entrada, este verde da aceitação mais carregado em relação a este verde da autoridade portuária. Significa que, no caso das autorizações que estão com o verde mais acentuado, como é este caso, significa que foi uma autorização dada pelo utilizador. Portanto, houve uma interação direta pelo utilizador ou através de uma integração, num caso de um sistema, como estamos a falar aqui no caso da autoridade aduaneira, em que esta autorização é dada com o pedido da contramarca feita ao sistema do SDS. No caso das autorizações aceites tacitamente pelo sistema, como estão a ver aqui, ficam com uma cor verde um bocadinho mais batida. Portanto, significa que é uma autorização dada pelo sistema, enquanto que as outras é aceito na mesma, mas há aqui uma indicação que houve interação do utilizador. Na saída é exatamente igual. Portanto, este vermelho está um bocadinho mais batido. Quando houver uma autorização efetivamente recusada, o vermelho fica mais acentuado. Portanto, é uma indicação visual de que houve interação aqui pelos utilizadores na parte das autorizações. Para realizarem uma autorização de entrada ou de saída, ou até para consultarem a autorização, o processo é muito simples. Eu vou agora trocar aqui o perfil de visualização, por exemplo, com uma autoridade. Vou trocar aqui, por exemplo, para a autoridade de saúde. E vou correndo as várias autoridades para vocês perceberem a lógica, como é que é feito então este processo de autorização. Já agora, relativamente a qualquer perfil do utilizador, independentemente de sendo agente, despachante, uma autoridade, de uma empresa externa, todos os utilizadores consultam a informação do mesmo modo. O que vai diferindo depois é os acessos que cada utilizador irá ter sobre os documentos. Portanto, neste caso aqui estou logado como um utilizador da Autoridade de Saúde. Portanto, consulto toda a informação do mesmo modo, ok? Como estava a ver agora com outro perfil do utilizador. E para aceder à criação de uma autorização de saúde ou consulta
na parte da entrada ou de saída é muito simples, basta clicar em cima do ícone, automaticamente é aberta a sidebar lateral, ok? Com a informação, neste caso, do documento já criado. Portanto, já temos aqui o despacho da entrada, que foi concedido, neste caso é a livre prática, concedido pela Autoridade de Saúde, isto na parte da entrada, ok? Se eu quiser criar na parte da saída, o processo é semelhante, portanto, basta clicar em cima, automaticamente é aberta a sidebar, portanto, neste caso, como ainda não foi dado o despacho pelo utilizador em si, portanto, eu vou clicar em cima, é aberta a sidebar, continuo a consultar o documento dos dados gerais da escala e aqui posso dar o meu parecer, portanto, eu posso selecionar a devida autorização, imaginemos que vou colocar como aceite, automaticamente é preenchida a data de emissão e a data de expiração e tenho possibilidade de anexar algum documento ou de dar uma observação. Isto é transversal a todos os documentos, portanto, todos os documentos, seja enquanto o agente faz um pedido ou enquanto vocês vão autorizar determinado processo, têm acesso sempre a anexar um documento ou a deixar alguma observação de forma a completar a vossa autorização. Tendo toda a informação preenchida, basta clicar no ícone gravar e automaticamente a aplicação irá assumir a respectiva autorização com base no despacho que vocês acabaram de dar. Portanto, o processo é igual para todos. Portanto, eu agora vou entrar aqui noutra sessão e vou entrar como outra autoridade para vocês verificarem que o processo acaba por ser semelhante para todos. Vou trocar aqui o perfil de visualização. Portanto, estou neste momento a impersonalizar um utilizador de uma autoridade marítima. Portanto, tenho aqui acesso à informação do dashboard, acedo à escala. Portanto, tenho aqui a informação do resumo de escala e aqui vou aceder aos dados gerais da escala. Portanto, uma vez mais, consigo consultar todas as autorizações que já estão criadas aqui até o momento. Se quiser consultar alguma, enquanto autoridade marítima, basta clicar em cima do respectivo ícone de cada autoridade e, como estão a ver, consigo consultar também as autorizações das várias autoridades. Para realizar o processo de autorização é semelhante, portanto, basta clicar. É aberta a sidebar lateral, uma vez mais. Dou aqui o meu parecer relativamente aqui à parte da entrada, neste caso da autoridade marítima. Aceito, ok. Posso preencher também aqui a data da visita. E no final gravo o documento. Portanto, automaticamente a aplicação irá assumir, como estão a ver, aqui a parte das autorizações. A saída é exatamente igual e todos os processos que nós vamos ver agora em diante acabam por ser semelhantes. Portanto, eu vou só agora trocar aqui e fazer já agora com a autoridade de fronteira para verificarem que todo o processo acaba por ser semelhante, independentemente da autoridade que estiver a realizar a operação. Ok, vou entrar agora com o perfil de um utilizador da autoridade de fronteira. Uma vez mais vou aceder aqui à escala, aos dados gerais da escala e agora, como estão a ver, consigo consultar toda a informação e posso então realizar aqui o despacho. Portanto, neste caso aqui até vou alterar, que da entrada estava aceito com restrições e eu até vou mudar para aceite. Portanto, e o processo acaba por ser o mesmo. Quando vocês editam, têm a possibilidade de editar os dados ou até anular a autorização se pretenderem. Gravar e automaticamente fica aceito. Portanto, relativamente ao processo da parte das autorizações de entrada ou de saída, portanto, como estão a ver, o processo é semelhante independentemente da autoridade. Antes de passarmos para a parte de, portanto, rever os restantes documentos, falar aqui duas situações que ainda não abordei. Primeiro, relativamente à parte de tarefas e notificações. Portanto, a JUL, à semelhança dos restantes da JUP2, vamos assim dizer, usar este meio de comparação,
vai-vos também disponibilizar a informação de tarefas e notificações, portanto, dos mesmos moldes que faz hoje, claro que com algumas configurações diferentes, até porque os documentos na Joule não são exatamente iguais, há aqui diferenças, há aqui funcionamentos distintos, portanto também houve a necessidade aqui de reajustar a parte da informação das tarefas e notificações. Portanto, ao nível do dashboard, portanto, nesta barra lateral direita, a aplicação vai-vos dar o conjunto de todas as tarefas e notificações recebidas até o momento, ok? Que vocês têm disponíveis para o vosso grupo ou para o vosso perfil do utilizador. Além disso, a informação está disponível aqui nestes dois ícones, na parte superior, e que vos leva diretamente para o ecrã de gestão da parte das notificações e das tarefas. Portanto, aqui dá-vos um resumo das últimas recebidas. Se quiserem aceder ao ecrã para fazer a gestão das tarefas ou notificações, basta clicar aqui em ver todas e a aplicação redireciona aqui para o ecrã. Portanto, depois clicando em cima, conseguem ver o que é que foi solicitado, o que é que foi indicado e conseguem aceder diretamente à escala ou ao documento onde têm que realizar aquela operação. Por exemplo, quando um agente solicitar uma autorização de entrada ou uma autorização de saída, portanto, irão receber uma tarefa para realizar aquela operação. Portanto, ao clicarem em cima, a aplicação depois irá redirecionar-vos diretamente para a escala ou para o documento onde têm que realizar aquela operação. Assim como também podem arquivar uma notificação, uma tarefa. Portanto, o processo de funcionamento é exatamente igual. Portanto, mesmo estando também a trabalhar sobre um documento, tem acesso a consultar a informação. Portanto, como estão a ver, eu estou dentro dos dados gerais da escala e na sidebar lateral, como estão a ver, tenho aqui a informação das tarefas e das notificações e também posso consultar aqui pela esta parte. Portanto, a aplicação permite-vos estarem a trabalhar num documento e em simultâneo conseguir consultar essa informação. No caso de não quererem estar a consultar e expandirem a área de trabalho, basta clicar aqui neste ícone e a aplicação oculta temporariamente a informação das tarefas e notificações. Se quiserem voltar a rever a informação, basta clicar outra vez. Portanto, este é aqui o processo ou o método que a aplicação disponibiliza, portanto, a informação dos documentos e, em simultâneo, da informação das tarefas e notificações. Antes de passarmos para os restantes documentos, falar aqui só mais um pouco desta secção de documentos. Portanto, esta secção de documentos é gerada automaticamente pela aplicação em determinados momentos. Portanto, nos atos declarativos, nas listas de tripulantes passageiros, numa declaração ISPS, portanto, a aplicação, quando o documento é criado, quando é submetido para despacho, por exemplo, gera aqui alguns documentos que estão disponíveis para os utilizadores consultarem. Portanto, clicando em cima, a aplicação permite exportar para a vossa máquina um documento que, neste caso, como estamos nos dados gerais da escala, será aqui o IMO File Form 1. Portanto, que dá aqui uma indicação de toda a informação que o agente criou, ou, neste caso aqui, na confirmação do aviso de chegada. Portanto, está aqui uma indicação de toda a informação que tinha naquele preciso momento quando realizou aquela operação. Portanto, esta secção de documentos está disponível em todos os atos declarativos, mas mais à frente vamos ver em mais pormenor. Para voltarmos atrás, portanto, sairmos do documento e voltarmos ao resumo de escala, vamos aqui por este menu e clicamos na opção Fechar. Portanto, e voltamos novamente ao resumo de escala. Portanto, abaixo temos a secção das manobras, portanto, temos aqui todas as manobras criadas até o momento aqui na escala. Portanto, por defeito, a aplicação só apresenta duas manobras aqui no ecrã do resumo da escala. Se quiserem consultar toda a informação de manobras, basta clicar aqui na opção Todas as manobras e então a aplicação irá redirecionar-vos para um ecrã onde vos vai dar todas as manobras criadas até o momento, independentemente do estado que elas tiverem. Cada um dos cards corresponde a uma manobra e dá uma visão geral, portanto, o estado em que se encontra cada autorização de cada um dos possíveis intervenientes nas manobras. Como estão a ver aqui, temos a informação dos reboques, da pilotagem, da autoridade portuária. Portanto, já conseguimos ter aqui uma percepção do estado em que cada uma já deu referente aqui ao processo das manobras. Mais à frente vamos ver mais em particular.
Antes de avançarmos para a parte de serviço, vamos passar aqui para os atos declarativos e ver aqui em pormenor, neste caso aqui, a parte das listas. Portanto, aqui isto até mais orientado ao processo da parte do CEF. Portanto, eu vou entrar aqui no documento da lista de tripulantes. Aliás, antes de o fazer, vou só explicar aqui uma questão da simbologia. Portanto, como estão a ver aqui, por exemplo, ao nível do resumo de escala, temos aqui várias simbologias. O verde, o vermelho, temos aqui abaixo este amarelo e aqui o azul. Portanto, esta simbologia tem aqui um significado e o objetivo é, sempre que o documento estiver com esta simbologia cinzento com 3 pontinhos, significa que o documento não foi criado ainda ou está em elaboração. Portanto, no caso de ter sido criado, o utilizador responsável ainda está a elaborar, ainda não o submeteu para despacho. A partir do momento que é submetido para despacho, fica com esta simbologia azul. Portanto, significa que está a aguardar aprovação por parte da autoridade ou da entidade responsável por aprovar o documento. A partir do momento que é aceite, fica verde, aceite com restrições, fica este símbolo amarelo e quando é recusado, fica com esta simbologia vermelha. Portanto, sem necessidade de acederem ao documento, conseguem consultar no resumo de escala o estado em que se encontra atualmente o processo, ok? Ou, no caso, o conjunto das autorizações. Portanto, do documento que vamos ver agora, que estamos a falar em pessoas o CEF não autoriza a lista, o CEF autoriza pessoa a pessoa. Então, nesta situação, a simbologia que irá estar aqui é o pior dos estados das autorizações. Portanto, no caso de ter 10 pessoas para autorizar, aceitar 9 e recusar uma, automaticamente o estado que irá aparecer aqui é de recusado. Portanto, é sempre o pior dos estados das autorizações. Para aceder ao documento, portanto, basta clicar em cima do cartãozinho e a aplicação redireciona o utilizador para o documento, neste caso, da lista de tripulantes. Ora bem, relativamente à parte de pessoas em si, seja tripulantes, passageiros e mesmo clandestinos, portanto, houve aqui bastantes mudanças da JUP 2 para a JUL. Primeiro, existe apenas um único documento por escala, de lista de tripulantes, lista de passageiros ou lista de clandestinos, se existir, e dentro deste documento a aplicação vai dar a informação de o total de pessoas que estão à entrada, portanto, no navio em porto, dos que estão à entrada, quantos estão em trânsito, quantos vão desembarcar, quantos irão embarcar e quantos estarão à saída do navio. Portanto, estes totalizadores são sempre atualizados com a informação preenchida atualmente na escala, portanto, na lista de tripulantes, e a informação das licenças à terra. Relativamente à parte de tripulantes e passageiros, passou a ser obrigatório o lançamento do detalhe de todas as pessoas. Portanto, o que acontecia, não era em todos os portos, mas na maior parte, em termos da JUP e da JUP 2, é que os utilizadores, os agentes, não tinham de lançar ou de preencher todo o detalhe de todos os passageiros ou tripulantes que vinham a bordo do navio. Portanto, anexava apenas à escala ao documento um fecheiro que recebia do navio com os detalhes das pessoas. De fecheiro ou de escala para escala, ou de navio para navio, a informação que era apresentada era diferente. Portanto, em termos de JUL, é obrigatório, independentemente do número de pessoas, sendo 10, sendo 20, sendo 100, 1000 ou 2000, não importa. Portanto, é obrigatório o agente lançar o detalhe de todas as pessoas. E quando estamos a falar do detalhe das pessoas, portanto, para terem uma ideia, clicando em cima do nome aqui de qualquer um dos tripulantes, estamos a falar em nome, apelido, género, nacionalidade, país de nascimento, data de nascimento, local de nascimento, tipo de identificação, número de identificação, data de validade, país de emissão de documento, função do tripulante e depois temos aqui informação da parte das licenças à terra. Portanto, toda esta informação é obrigatória para todos os tripulantes e todos os passageiros. Portanto, o agente tem que obrigatoriamente lançar o detalhe de todas estas pessoas atempadamente. Portanto, antes do navio entrar, terá que declarar a lista de tripulantes e a lista de passageiros, segundo as regras estipuladas a nível nacional, e depois terá que atualizar a informação para a saída. Portanto, significa que vocês agora, a Autoridade de Fronteira, por exemplo, têm acesso a consultar o detalhe, e no caso da autorização acaba por facilitar, porque tem aqui informação e o detalhe de todos os tripulantes ou passageiros que estão a bordo do navio ou que vão embarcar. Relativamente aqui à parte da lista, portanto, temos então aqui a lista com todas as pessoas lançadas até o momento, aqui neste caso na lista de tripulantes. Por defeito,
A aplicação apresenta até 19 tripulantes ou passageiros apresenta em formato de cartão. A partir do momento que tem 20 ou mais pessoas, passa a ser apresentada em formato de lista. Portanto, aqui em termos da lista, temos a informação do nome e do apelido, da data de nascimento, função, nacionalidade, tipo de identificação, número de identificação, data de validade, o tipo, embarque, desembarque ou trânsito, portanto passa a estar tudo na mesma lista, a autorização do CEF, a integração depois com o sistema do CEF, que isto será algo que será para futuramente, e temos aqui informação das licenças já à terra. Portanto, uma vez mais, num único documento conseguem consultar toda esta informação. Para realizar uma autorização de todas as pessoas, seja dos embarques, seja dos desembarques, seja das licenças à terra, como é que podem fazer? Portanto, clicar aqui, marcar pessoa a pessoa, ou marcando as pessoas todas, e por exemplo, nesta lista em concreto, temos 19 pessoas à entrada e estão 20 à saída. E das 19 pessoas que estão à entrada, foi aqui pedida a licença à terra para 16 pessoas. Portanto, posso selecionar todas as pessoas da lista e aqui no fundo será ativada uma opção onde nós temos aqui um conjunto de opções para realizar a devida autorização. Podemos, por exemplo, marcar não autorizar, por exemplo, a licença já à terra ou autorizar a licença já à terra. Significa que quando eu clicar aqui em autorizar a licença já à terra, a aplicação vai correr todos os tripulantes ou passageiros, que para os passageiros é exatamente igual, que eu tinha selecionado, e todos aqueles que tivessem licença já à terra, a aplicação vai automaticamente atualizá-los. Como estão a ver aqui, já marcou todas as pessoas como autorizado na parte das licenças já à terra. Para autorizar a parte dos embarques e desembarques, o processo é exatamente igual. Portanto, eu posso selecionar, por exemplo, todos. Uma vez mais, vou aqui à opção e posso dizer, por exemplo, autorizar, por exemplo, embarques. E a aplicação vai procurar de todas as pessoas que eu selecionei, aqueles que estavam no tipo de embarque e vai marcá-lo como aceite. Ok? Agora vou fazer o mesmo, mas para a parte dos desembarques. Neste caso aqui vou recusar. Portanto, vou marcar não autorizar desembarques. E a aplicação vai-me abrir aqui uma sidebar para eu meter aqui o motivo da recusa. Portanto, escolher aqui aleatoriamente o motivo. Posso indicar que tenho aqui informação dos vistos também, okay, que depois será usada em termos de faturação. E temos aqui as observações. Eu vou gravar. Portanto, automaticamente fica marcado como recusado. Portanto, os restantes tripulantes, portanto, não há necessidade de aprovação porque estão todos em trânsito e, portanto, neste caso aqui não há até, inclusive, pedidos de licenças à terra. Estando todas as autorizações devidamente dadas, portanto, acedem aqui ao menu e têm aqui a opção gravar a resposta. Portanto, vamos clicar. E automaticamente o documento a vossa resposta foi realizada, foi gravada e o documento da lista de tripulantes passou automaticamente para recusado. Isto porque, como eu tinha explicado, é o conjunto do pior estado do conjunto das vossas autorizações. Portanto, destas pessoas todas que autorizamos, licenças à terra, embarques e desembarques, como um desembarque eu recusei, automaticamente fica marcado como recusado. Portanto, se voltarmos aqui ao resumo de escala, como estão a ver, a lista de tripulantes fica marcada como recusada. Vamos aceder aqui novamente ao documento. Portanto, em último caso, se vocês quiserem atualizar a vossa autorização, basta uma vez mais marcar as pessoas que pretendem, ou marcá-las todas, aceder à opção e alterar a autorização. No caso, por exemplo, nesta situação que vocês autorizaram tudo com exceção deste desembarque, portanto o agente vai ser notificado que vocês já deram um parecer sobre a lista. Como foi recusado, o CEF vai, por exemplo, realizar uma alteração e se realizar apenas uma alteração a este tripulante, que tem a sequência número 3, que está recusado, e quando voltar a submeter para despacho, vocês só irão necessitar de dar autorização a esta linha apenas, a esta pessoa. Porquê? Porque as restantes, se não houve alteração, a vossa autorização mantém-se. A aplicação só perde a vossa autorização quando o agente altera dados destas pessoas. Se não alterar e se tudo se mantiver, vocês então só vão ter que dar novo despacho àquelas pessoas que ele alterou. Ainda falando aqui de mais um conceito da parte da lista de tripulantes,
portanto, o agente, além da informação que lança, tinha que vos dar, em termos de JUP, aqui mais alguns documentos. Estamos a falar do termo de responsabilidade, estamos a falar da lista do totalizador das pessoas à entrada, à saída, e, no caso, muitas vezes, da parte da lista das nacionalidades. Portanto, a partir deste momento, e a partir do momento que a informação é lançada na JUL, esta informação já não será necessária, portanto, já não há necessidade do agente de vos passar essa informação. Portanto, o que está estipulado é que a autoridade de fronteira, ou a JUL, irá gerar os documentos para a autoridade de fronteira, com base na informação lançada pelo agente de navegação. Portanto, abaixo da secção das tarefas de notificações e ao nível da secção dos documentos, que informação é que temos? Primeiro, um documento, basta clicar em cima, com a lista das pessoas à entrada do navio. Portanto, temos aqui a lista de tripulantes à chegada com o detalhe de todas as pessoas que foram declaradas pelo agente de navegação, bem como os respectivos dados. Portanto, temos aqui informação das 20. Para a saída irá ser gerado também exatamente igual. Temos a informação do termo de responsabilidade. Aqui está a informação do termo de responsabilidade gerado automaticamente pela aplicação. E este formato, este template, foi fornecido pelo coordenador do CEF, que está presente também junto das reuniões da JUL. Portanto, temos aqui o template da lista de termo de responsabilidade que vocês podem descarregar ou consultar. Portanto, este documento está sempre disponível. E teremos também aqui a parte da informação dos pertences da tripulação. Okay? A declaração de pertences de tripulantes. Portanto, tudo preenchido com informação lançada pelo agente de navegação. Assim como também tem acesso à lista de nacionalidades. Portanto, aqui neste menu, tem aqui uma opção de exportar. Portanto, quando vocês clicam, será pedido para guardar na máquina um fecheiro em formato, neste caso em Excel. E o que é que vos vai dar? Primeiro, a informação de todo o detalhe de todos os tripulantes da lista. Portanto, tem aqui toda a informação. A aplicação dá neste formato porquê? Porque os agentes fazem o upload para a JUL neste formato também. Portanto, este é um template que é definido a nível nacional, que é para facilitar o carregamento da informação. E então, quando vocês exportam, a informação vem exatamente igual como o agente faz upload. Isto aqui na informação dos tripulantes. E temos aqui a secção dos totalizadores. E esta secção de totalizadores dá-vos a indicação por nacionalidade, com o total das pessoas por operação. Trânsito, desembarque, embarque e no final tem aqui o totalizador. Portanto, uma vez mais, a JUL, não só a autoridade de fronteira, mas como as restantes autoridades que têm acesso a consultar o documento, portanto, dá-vos acesso a todo este conjunto de informação. Portanto, significa que o agente na JUL apenas necessita de fazer o upload da parte dos tripulantes, submeter e a partir daqui todos estes documentos são gerados automaticamente e estão disponíveis para vocês consultarem. Portanto, este é o processo de funcionamento da parte da lista de tripulantes na JUL. Se passarmos agora para a lista de passageiros, vou aqui ao fechar, vamos aqui à lista de passageiros. O processo da lista de passageiros é exatamente igual. Portanto, têm que também lançar o total e o detalhe de todas as pessoas, caso contrário não conseguem gravar o documento. Como estão a ver, temos aqui 998 pessoas numa lista, temos aqui 50 páginas com detalhes de 20 pessoas por página, que vocês podem rastrear aqui e consultar toda a informação. Têm aqui também filtros de pesquisa que vos permite procurar por um tripulante de uma respectiva nacionalidade, tem informação das licenças à terra, o tipo, se está em embarque, desembarque ou trânsito, se estão autorizados ou não. Portanto, tem aqui um conjunto de filtros também que podem usar para pesquisar, assim como podem pesquisar diretamente pelo nome de um tripulante, por exemplo, ou de um passageiro. Portanto, se eu chegar aqui e procurar por João, portanto, automaticamente a aplicação vai-me listar da lista todas as pessoas que têm aquele nome. Portanto, isto para facilitar um bocadinho aqui a consulta dos detalhes, ou para conseguirem chegar rapidamente à informação. Portanto, quando temos aqui quase 1000 pessoas, como é que, para vocês conseguirem chegar rapidamente àquele tripulante ou àquele passageiro, portanto, tem aqui alguns filtros para facilitar então essa informação. Relativamente aqui aos passageiros, tudo é exatamente igual. Portanto, em termos de totalizadores, em termos de detalhe de pessoas
acaba por ser exatamente igual. Como estão a ver aqui, tem o detalhe de todas as pessoas que o agente tem de preencher. Tem a secção dos documentos, uma vez mais, a lista dos passageiros à entrada e depois irá estar aqui a da saída, termo de responsabilidade e documento para exportar. Portanto, uma vez mais, que dá o detalhe de todas as pessoas, bem como a lista das nacionalidades. Okay? O funcionamento das listas é exatamente igual. Neste caso concreto, a lista está aceita porquê? Todos os passageiros à entrada ou à saída, não há embarques ou desembarques, está tudo em trânsito, não há licenças à terra, portanto, quando o agente submete para despacho a lista de passageiros, o documento passa automaticamente para o estado de aceito. Porquê? Como não há necessidade de aprovação por parte do CEF de nenhuma pessoa, então o documento fica automaticamente aceito. Se eventualmente existisse um embarque, um desembarque ou licenças à terra, o documento ficaria em despacho a aguardar a vossa aprovação. Ok? Portanto, este é o processo de preenchimento aqui da parte das pessoas das listas de tripulantes e passageiros. Pronto, vamos passar agora aqui para os atos declarativos e mais concretamente aqui da parte da declaração marítima de saúde. Portanto, eu vou trocar aqui o perfil de visualização para um utilizador da Autoridade de Saúde. Okay. Vou entrar novamente na escala. Okay. E vamos então agora passar aqui para o documento da Declaração Marítima de Saúde. Pronto, relativamente aqui à Declaração Marítima de Saúde, portanto é um documento que acaba por seguir a mesma lógica do caso da JUP2, portanto temos aqui uma informação no cabeçalho referente aqui a informação de quem é o comandante, número total de tripulantes e passageiros declarados até o momento, clandestinos, a informação da parte dos portos anteriores e seguintes. Temos depois mais abaixo a secção da parte da inspeção, das zonas OMS, o agente não preencheu porque não é obrigatório. E depois temos aqui, dentro da secção tripulantes e passageiros, portanto, tem aqui um conjunto de informação que o agente pode preencher. Contudo, obrigatoriamente, o agente só tem que indicar o número de óbitos não acidentais e número total de doentes a bordo. Contudo, há mais um conjunto de opções que o agente pode preencher e pode selecionar para completar a Declaração Marítima de Saúde. Contudo, o que é obrigatório neste card e que estará aqui sempre preenchido, disponível, portanto, o objetivo da JUL é, em cada um dos cards, apresentar toda a informação que foi preenchida até o momento. Portanto, não necessitam de clicar, aqui no caso da Declaração Marítima de Saúde, para abrir a sidebar para conseguir consultar a informação. Não, toda a informação estará aqui disponível para consulta. Portanto, se o agente preencher mais informação, automaticamente irá estar aqui disponível para vocês, então, consultarem. Aqui abaixo temos o documento, a secção da Declaração Marítima de Saúde e, uma vez mais, obrigatoriamente, o agente tem que, pelo menos, anexar o documento da Declaração Marítima de Saúde em formato PDF. Portanto, quando vocês clicam em cima, a aplicação descarrega para a vossa máquina e vocês podem consultar o documento anexo da Declaração Marítima de Saúde pelo agente de navegação. Aqui mais abaixo, dentro da secção dos certificados, temos a informação então do certificado sanitário, que pode ser preenchido pelo agente no caso de não existir na ficha de navio. No caso de existir na ficha de navio, automaticamente a informação é migrada para a Declaração Marítima de Saúde. E aí o agente não precisa de o preencher, a não ser que tenha alguma informação mais atualizada, então pode atualizar a informação. Contudo, este certificado sanitário, portanto, tem aqui o detalhe do que foi preenchido. Se clicarem em cima, automaticamente, uma vez mais, irá ser descarregado para a vossa máquina o documento anexo e que podem consultar a qualquer momento. Relativamente aqui à Declaração Marítima de Saúde, portanto, isto não é um documento que necessita de aprovação, é apenas um documento de consulta e que o agente terá que lançar, portanto, até antes da entrada do navio em porto.
Portanto, relativamente aqui aos atos declarativos orientados para as autoridades, portanto, temos aqui a parte então das pessoas do CEF e temos aqui nesta parte aqui dos atos declarativos a Declaração Marítima de Saúde orientada à parte da Autoridade de Saúde. Uma vez mais, existe um conjunto de outros documentos, podem estar disponíveis ou não, mediante parametrização, para vocês consultarem. Portanto, no caso da Autoridade de Saúde necessitar de ter acesso às listas de tripulantes e passageiros, portanto, passa também a conseguir consultar esta informação. Claro que não consegue ter interação com o documento, apenas consegue consultar a informação e exportar um ou outro documento. Contudo, estes documentos das listas será sempre da aprovação por parte da Autoridade de Fronteira. Portanto, vamos passar então agora aqui para a parte dos serviços, ok? Portanto, serviços que são solicitados pelo agente de navegação a navio e, portanto, temos aqui um conjunto de serviços que estão orientados também aqui às respectivas autoridades. Como estou logado com um utilizador da Autoridade de Saúde, vamos então também rever aqui a parte dos serviços, por exemplo, aqui um dos pedidos que é feito diretamente à Autoridade de Saúde, que é o controlo sanitário. Portanto, para acederem a este documento, basta clicar em cima, a aplicação posiciona-vos na lista, tem aqui a lista de todos os serviços disponíveis para consulta na JUL desta escala e tem aqui a lista dos pedidos que foram criados até o momento, neste caso aqui do certificado de controle sanitário. Portanto, só temos aqui um documento que está submetido para despacho. Portanto, para consultarem o documento, para responderem ao documento, basta clicar em cima do número do documento e a aplicação redireciona-vos para o documento base, portanto, aquilo que foi solicitado pelo agente de navegação. Portanto, temos aqui o certificado de controle sanitário em que o agente pede uma prorrogação, ok? Sobre o controle sanitário. Portanto, aqui o que é que vocês, enquanto autoridade de saúde, podem fazer sobre este documento? Através do menu, deste símbolozinho, tem aqui a opção criar resposta certificado de controle sanitário. Portanto, quando vocês clicam, irá ser aberta uma sidebar lateral, onde vocês vão, depois de realizarem vistorias ou não, vão realizar a vossa resposta sobre este pedido que foi solicitado pelo agente. Pode ser uma prorrogação, pode ser uma emissão, portanto tem aqui um conjunto de opções que o agente pode selecionar. Neste caso concreto, foi a prorrogação. E nesta sidebar de resposta, o que é que vocês vão indicar? A resposta, portanto, se aceitam com restrições ou recusam o pedido que foi solicitado. Tem aqui, já agora isto não é de preenchimento obrigatório, e já agora também para dar aqui um contexto, para vocês distinguirem um campo de preenchimento obrigatório de um campo de preenchimento facultativo. Como exemplo nesta sidebar, como estão a verificar, este campo que não tem uma linha tão acentuada quanto este, significa que é um campo de preenchimento facultativo. Os campos são de preenchimento obrigatório, têm uma linha com um azul mais carregado em torno. Contudo, se vocês selecionarem, automaticamente o campo será marcado com a linha vermelha, portanto é uma indicação que é um campo de preenchimento obrigatório. Neste caso concreto, então, no controle sanitário da resposta, podem indicar o nome de vistorias, a data da vistoria. Portanto, esta informação depois será usada para em termos de faturação, portanto, consoante o número de vistorias que vocês indicarem aqui, se fizeram ou não, portanto, não é obrigatório. A data-hora da vistoria, portanto, vamos indicar aqui uma data-hora. Temos aqui depois a informação do controle sanitário, a descrição, o número do documento, o estado em que ele vai ficar automaticamente, a entidade que o emitiu, que fica automaticamente associada à Autoridade de Saúde, a data de emissão, data de validade e a data da entrega, e no final têm que obrigatoriamente anexar um documento, isto no caso de terem que preencher a informação do controle sanitário, ok? No caso de haver uma nova emissão de um documento, vocês preenchem toda esta informação e anexam um novo documento e automaticamente este controle sanitário será migrado para a ficha de navio. Significa que quando a gente for criar novamente uma escala e uma declaração marítima de saúde para este navio, irá ser apresentado automaticamente o certificado que vocês emitiram com base neste pedido de certificado de controle sanitário por parte do agente. Portanto, vamos aqui preencher como exemplo. Vou preencher aqui só apenas os campos obrigatórios. Isto é apenas um exemplo. Tenho aqui a data de emissão que vou pôr hoje.
Ok, a data de entrega que fica automaticamente assinalada com hoje e agora vamos anexar aqui um documento de exemplo. Ok, estando tudo devidamente preenchido, portanto basta clicar aqui na opção gravar e automaticamente o que é que irá acontecer? Portanto o documento irá passar para o estado aceito, portanto com base na vossa resposta e irá ficar aqui registado sobre o pedido inicialmente feito pelo agente que já houve uma resposta da Autoridade de Saúde e a resposta foi dada hoje às 10h54. Portanto, a partir deste momento, o agente é notificado e passa a conseguir também consultar a vossa resposta. Portanto, clicando aqui neste ícone, conseguem consultar em modo de consulta, portanto, verificar em modo de consulta a resposta que foi dada sobre este pedido. Portanto, o agente consulta também deste modo. Se vocês quiserem fazer algum tipo de retificação, portanto, é aceder aqui ao menu e tem aqui a opção editar a resposta. Portanto, é aberta novamente a sidebar com toda a informação que vocês preencheram, que podem atualizar, alterar ou até mesmo anular se pretenderem. Vamos voltar atrás e como estão a ver, automaticamente fica marcado aqui como aceite. Pronto, vamos passar agora aqui para a parte de... Vou trocar aqui perfil de visualização e vamos agora em personalizar um utilizador da Autoridade Marítima para consultarmos aqui a verificar as restantes autorizações que têm que ser dadas e os vários pedidos que são feitos. Ok, vamos entrar novamente aqui na escala. Portanto, tenho acesso também a consultar toda a informação criada até o momento. Ok, e aqui relativamente aos serviços orientados à Autoridade Marítima. Portanto, a Autoridade Marítima aqui relativamente aos serviços acaba por ter um bocadinho mais, vamos dizer assim, de trabalho, portanto, de necessidade de dar despachos, porque há mais serviços orientados a esta autoridade. Portanto, temos aqui a parte de fornecimentos e abastecimentos, dependendo do tipo, quando estivermos a falar em combustíveis, bancas, em que depois há necessidade também de aprovação, porque depois também vai haver policiamento ou vistorias, ok? Temos a parte do serviço de mergulho, temos aqui a parte dos trabalhos a bordo, ok? Mas temos aqui mais um conjunto de serviços, parte da recolha de resíduos, se houver necessidade de consultar, depois temos aqui a parte da autoridade tributária e aduaneira. Mas vamos então agora passar para a parte de fornecimentos e abastecimentos. Portanto, relativamente aos fornecimentos e abastecimentos, portanto, clicando em cima do card que está disponível aqui no resumo de escala, portanto, vocês clicam. Uma vez mais, a aplicação lista todos os pedidos de fornecimento e abastecimento criados até o momento para esta escala, ok? Neste momento temos aqui um resumo de um que é de combustíveis neste terminal em que a entidade responsável é esta, nesta data-hora, a esta data-hora, ok? Em que o documento foi submetido para despacho e está a aguardar aprovação. E vocês, a Autoridade Marítima, enquanto entidade que vão se pronunciar sobre este documento, portanto, vão aceder ao documento, ok? Vão conseguir consultar toda a informação, portanto, a informação geral é quem é a entidade responsável, qual o tipo de fornecimento, neste caso é combustível, o local e a data, hora de início e fim que está previsto a realização deste serviço, que tipos de mercadoria que vão ser movimentada, ok? Aqui quando falamos em mercadoria, quando falamos em fornecimentos e abastecimentos, pode ser água, energia elétrica, bancas, combustíveis, mantimentos, portanto é aqui que o agente vai indicar, ou a entidade responsável pelo documento, vai indicar o que é pretendido abastecer. Neste caso aqui é fuel, tem aqui a quantidade de 20 toneladas como exemplo. Mais abaixo, temos a informação da parte de pessoas. E aqui isto também é algo que é novo em termos de julho. Portanto, nos serviços, quando estamos a falar em entradas a bordo, fornecimentos e abastecimento, trabalhos a bordo, serviço de mergulho e acesso a instalações, portanto, sempre que o serviço for realizado por pessoas externas ao porto, o agente necessita obrigatoriamente de preencher as pessoas e os veículos que vão entrar na zona portuária internacional para realizar esta operação. Significa que este pedido de fornecimento, que irá ser respondido, por exemplo, pela autoridade portuária, pela autoridade marítima, irá ser gerado automaticamente um acesso a instalações para a aprovação por parte do CEF destas pessoas. Eu já vou explicar a seguir como é que é feito esse processo.
Mas aqui, em termos de fornecimento, vocês conseguem rastrear tudo. Portanto, conseguem ter uma informação do pedido base que foi feito, ok? De o que é pretendido aqui em termos de fornecimento e abastecimento. Temos aqui, então, a lista das pessoas e veículos que vão entrar na zona internacional. Em termos de pessoas e veículos, portanto, clicando em cima do nome da pessoa, irá ser aberta aqui a sidebar com o detalhe de todas as pessoas. E quando estamos a falar de detalhe, estamos a falar em números de identificação, tipo de identificação, a data de validade. Portanto, toda essa informação é obrigatória para depois a aprovação das pessoas por parte do CEF, por parte da autoridade portuária e até por parte do terminal, se assim estiver configurado. Relativamente à autoridade marítima, para dar aqui a resposta à parte do fornecimento e abastecimento. Portanto, o processo acaba por ser muito semelhante àquilo que vimos até agora. Portanto, vocês vão aceder aqui a este menu. Tem aqui a opção criar resposta ao fornecimento e abastecimento. É aberta a sidebar, ok? Portanto, em que vocês vão ter que dar o vosso parecer. Conseguem consultar o pedido base que foi feito e, em simultâneo, conseguem dar a vossa autorização, ok? Tem aqui a informação para anexar alguma informação se pretenderem e informação de observações. Estando preenchida a informação, clicar no gravar. Portanto, automaticamente irão dar o vosso parecer sobre este fornecimento e abastecimento. Como está a ficar aqui registado, a autoridade marítima, ok? Com uma resposta de aceite. No caso de existir depois uma resposta da autoridade portuária ou até da empresa que irá realizar este serviço, fica também aqui. Portanto, fica aqui a lista de todas as respostas dadas sobre este pedido de fornecimento e abastecimento. Okay? Portanto, vocês clicando aqui em cima do ícone vão conseguir consultar a resposta que vocês deram, ou então, se quiserem editar, acedem aqui ao menu, editar a resposta e o processo acaba por ser semelhante. Podem alterar, podem anular, podem substituir os dados e voltar a gravar. Portanto, o processo acaba por ser semelhante. Isto aqui na parte dos fornecimentos e abastecimentos. Vamos voltar aqui atrás. Portanto, como estão a ver aqui, o fornecimento já ficou aqui com o estado de aceite, portanto, que foi a única resposta que existe até o momento. Vamos voltar mais atrás. E vamos passar aqui para outro serviço, vamos passar aqui para o serviço de mergulho. Uma vez mais, o processo acaba por ser semelhante. Portanto, clicam em cima, a aplicação redireciona-vos aqui para a lista de todos os serviços. Já temos aqui um serviço criado e vamos clicar aqui na opção do mergulho. Pronto, relativamente aqui à parte do mergulho, o processo em si também foi um bocadinho reestruturado, em que, uma vez mais, temos aqui informação base do mergulho, portanto, qual é a empresa que vai realizar, os contactos, o local, que tipo de operações é que vai fazer, portanto, e aqui quem cria o documento tem um conjunto de opções, se é uma inspeção, se é uma reparação, qual é a profundidade que vai, se vão ter apoio de alguma embarcação, é aqui que vão preencher toda essa informação e, uma vez mais, tudo aquilo que for indicado estará disponível aqui para consulta. Temos aqui ao lado a secção do mergulhador supervisor, portanto temos a informação de quem é a pessoa em causa que é o mergulhador supervisor e aqui o agente vai ter que preencher obrigatoriamente todo o detalhe da pessoa, portanto isto é informação obrigatória, nome, data de início, data de fim, portanto da entrada na zona portuária para realizar este serviço, qual é a categoria, nacionalidade, data de validade, número da cédula, data de validade da cédula de mergulho, tipo de identificação, número de identificação e data de nascimento. Portanto, tem aqui o conjunto do mergulhador supervisor. Mais abaixo, temos a informação de outros mergulhadores que vão entrar também para prestar este serviço. Portanto, acabam por estar aqui representados, assim como a informação dos veículos. Neste caso concreto, e à semelhança do que se falou na parte dos fornecimentos e abastecimentos, portanto, quando criado e submetido o documento para despacho, irá ser gerado para a autoridade de fronteira a autorização destas pessoas para acesso à zona internacional, que vamos ver mais à frente. Mas, contudo, a autoridade marítima, quando for responder, portanto, tem acesso a consultar toda esta informação. E o processo para realizar o despacho acaba por ser semelhante ao que vimos agora na parte dos fornecimentos e abastecimentos. Portanto, temos aqui ao menu, criar a resposta, será aberta a sidebar lateral, uma vez mais, portanto, tem aqui informação do pedido, e isto é uma das melhorias da Joule face, por exemplo, à Jup 2, é que vocês em simultâneo conseguem consultar
o documento base que foi solicitado, portanto, o que é que foi pedido, e vocês, em simultâneo, conseguem ao lado dar o vosso parecer. Portanto, às vezes, se houvesse necessidade de consultar alguma informação do pedido, portanto, não precisam de sair do documento e voltar ao pedido outra vez para verificar, para depois sair e voltar à resposta. Não, conseguem, em simultâneo, ver aqui a informação e dar o vosso parecer. Portanto, relativamente aqui à parte do mergulho, portanto, temos aqui informação da resposta, a data hora da faturação, portanto, como pode haver necessidade de haver aqui um policiamento ou uma vistoria, portanto, a autoridade marítima na sua resposta vai indicar a data hora de faturação. Portanto, e esta data hora de faturação depois será usada para efeitos de faturação. Portanto, quando vocês forem gerar a vossa pré-fatura, automaticamente irá ser gerada uma tarifa com base nos dados preenchidos aqui no serviço de mergulho. Vamos gravar. E aqui está, automaticamente, uma vez mais, fica associada ao pedido de mergulho a resposta da autoridade marítima. Aqui está, como aceite. Vamos voltar aqui atrás. E vamos passar agora para a parte dos serviços de trabalhos a bordo. Okay, temos aqui a informação dos trabalhos a bordo. Relativamente à parte de trabalhos a bordo, pronto, o serviço, em termos de apresentação de informação, segue a mesma lógica dos documentos que vimos até agora. Relativamente ao trabalho em bordo em si, acaba por ser semelhante ao documento que é feito hoje em dia em termos de JUP 2, aqui com uma diferença que é a questão de haver a possibilidade de informação da parte das pessoas e veículos que vão entrar na zona internacional. Okay? Temos aqui a informação da lista dos trabalhos a bordo, criada até o momento. Pode haver um conjunto de vários pedidos de trabalho a bordo, assim como fornecimento de abastecimento, serviço de mergulho. Vamos entrar no documento. Temos aqui a informação base criada, portanto, temos aqui os dados da requisição, portanto, para quando é que pretendem que seja realizado o serviço do trabalho a bordo, portanto, a data, hora de início e data, hora de fim, quando é que vai ser realizado, se é durante as operações de carga ou descarga, se é antes, se é depois, se não é aplicável, dependendo do navio que afinal até nem movimento de mercadoria. Temos aqui a descrição de quais os trabalhos a bordo que vão ser feitos, ok? Neste aqui é um exemplo com um teste com baleeiras, ok? E que tem aqui uma indicação que este trabalho a bordo vai ser realizado pela tripulação. Portanto, como é realizado pela tripulação, não há necessidade de entrar pessoas na zona internacional, logo a secção das pessoas e veículos não vai ter informação preenchida, ok? Temos a secção das condições de trabalho, portanto é aqui que o agente terá um conjunto de opções para selecionar, ok? Temos aqui as localizações do trabalho e depois temos aqui a parte dos serviços de incêndio. Portanto, é um documento semelhante àquele que é preenchido em termos de JUP 2 e aqui as regras acabam por ser semelhantes para todos os portos, a forma de preenchimento e todas as opções que estão disponíveis para selecionar nos trabalhos a bordo, assim como em todos os outros documentos que verificamos até agora. Portanto, o objetivo da JUL é que todas as regras, todo o processo de preenchimento seja transversal para todos os portos, para não haver diferenciação. Para dar a resposta ao processo, é semelhante. Vamos ao menu, criar resposta. Aqui vamos dar o nosso parecer. Okay? Vamos pôr, por exemplo, desta vez aceito com restrições. Uma vez mais, para efeitos de faturação, vamos fazer aqui aplicar taxa e vamos pôr aqui a data hora de faturação. Okay? Posso adicionar um anexo. Eu sei que muitas vezes a autoridade marítima, quando dá o seu parecer sobre, às vezes, alguns determinados pedidos, como às vezes o comandante emite, ou o capitão do porto emite um documento, portanto, muitas vezes o que eu tenho verificado é que acabam por anexar aqui, nesta secção de anexos, esse documento, portanto, para não estarem a enviar o documento para o agente ou para quem faz pedido por e-mail ou por outra via, anexam na resposta esse documento. Portanto, fica aqui disponível para consulta, não só por parte do agente, mas como, por exemplo, da autoridade portuária ou vossa futuramente. Portanto, depois deste navio sair, se quiserem consultar alguma informação referente a este trabalho a bordo, a informação está aqui sempre disponível, portanto não é removida. Portanto, toda a informação que vocês preencherem em observações ou na secção de anexo fica cá sempre disponível para consulta. Ok, estando aqui preenchido, uma vez mais, o processo é o mesmo, gravar. Portanto, automaticamente aqui está, fica marcado aqui a resposta da autoridade marítima, neste caso aceito com restrições.
ok? Tem aqui toda a informação. Isto está aqui uma indicação que será para aplicar a taxa, portanto, vocês já ficam aqui com uma indicação que nesta vossa resposta aos trabalhos a bordo, quando for elaborada a pré-fatura da Autoridade Marítima, terá que ser aplicada uma taxa com base nesta data-hora. Vamos voltar aqui atrás. Portanto, em termos de serviços, aqueles que estão, de certo modo, orientados para a autoridade marítima são estes. Portanto, falámos aqui da parte dos fornecimentos, serviço de mergulho, trabalhos a bordo. No caso da autoridade de saúde, vimos a parte do controle sanitário. Eu agora vou trocar o perfil de visualização para a parte de um utilizador da autoridade de fronteira. Peço desculpa, para a autoridade aduaneira. E no caso da autoridade aduaneira, praticamente toda a troca de informação ou documentação que é feita em termos de JUL acaba por ser semelhante ao que é feito na JUP 2, portanto é feita com a troca de mensagens com o sistema do STS. Contudo, há alguns documentos que pode haver necessidade da autoridade de fronteira se pronunciar via JUL, porque não é feita essa comunicação com o sistema do STS. Então, vou trocar aqui o perfil de visualização com o utilizador da autoridade tributária aduaneira. Mesmo os utilizadores da autoridade tributária aduaneira, portanto, uma vez mais, informação fluindo por troca de mensagens para o sistema do STS, têm acesso a consultar a informação das escalas exatamente igual como todos os outros utilizadores das outras autoridades. Têm acesso a consultar também a informação dos dados gerais da escala e, no caso de ver a parte das autorizações, e tem aqui um documento em termos de serviços que está orientado, portanto, à parte da alfândega, que estamos a falar aqui dos requerimentos à alfândega. Portanto, vamos entrar aqui no documento. A lógica é igual ao que verificamos até agora para os restantes serviços. Vamos entrar aqui no documento. E temos então aqui a informação base do requerimento à alfândega que foi solicitado. Portanto, qual é o tipo de requerimento? Neste caso aqui temos abastecimento fora de horas, a data do serviço, a descrição, portanto, que o agente solicita e a empresa sobre o qual depois pretende que sejam faturadas estas taxas deste requerimento à alfândega. E a autoridade aduaneira, portanto, o processo acaba, em termos de autorização, acaba por ser semelhante. Portanto, acede aqui ao menu, criar a resposta de requerimentos à alfândega, tem aqui a parte da informação de resposta, portanto, do aceito, aceito com restrições ou recusado, e depois tem aqui informação se é para cobrar ou não, e uma vez mais, e à semelhança das restantes autoridades, tem acesso a anexar um documento, ou acesso para deixar aqui alguma observação para complementar aqui a parte da resposta da autoridade tributária aduaneira. Estando devidamente preenchido, clicamos em gravar e automaticamente fica aqui registado que, ok, requerimento alfândega, houve aqui uma resposta como aceito por parte da autoridade tributária e aduaneira. Portanto, aqui como estão a ver, independentemente da autoridade, toda a forma de consultar a informação, de responder, acaba por ser semelhante, independentemente do utilizador, a entidade que está logada ou o documento que estamos a trabalhar. Ok? Uma vez mais, a autoridade tributária aduaneira, assim como as outras, se tiverem acesso a consultar manobras, a parte dos atos declarativos, portanto, irão ter acesso ao documento e irão conseguir aceder. Se eventualmente der algum erro no acesso a algum documento, por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, tripulantes. Por acaso, exemplo deste momento. Sempre que der, por exemplo, este erro 403, este erro significa que este utilizador, por algum motivo, não tem permissões para aceder ao documento. O que é que devem fazer nestas situações? Se tiverem que ter acesso e não têm, ou se quiserem ter acesso, é contactar com a autoridade portuária e explicar, olha, estou a aceder a este documento e está-me a dar esta mensagem. Portanto, é necessário depois a autoridade portuária parametrizar para o vosso perfil do utilizador o acesso a estes documentos. Portanto, isto é gerido por operações de negócio e que terá que ser a autoridade portuária a dar-vos acesso de consulta àquele documento, ok? Portanto, sempre que virem estes tipos de erros, passem essa mensagem se tiverem que ter acesso à autoridade portuária para vos configurar esse acesso para o vosso perfil de utilizador. Portanto, vamos então agora trocar aqui o perfil de visualização para a autoridade de fronteira para validar aqui os restantes serviços. Portanto, vou trocar aqui o perfil de visualização.
Portanto, em termos de autoridade de fronteira relacionada aqui à parte dos serviços, pronto, essencialmente o CEF aqui tem que se pronunciar aqui sobre o acesso a instalações. Portanto, como eu expliquei há pouco, há aqui um conjunto de serviços, por exemplo, entradas a bordo, mergulhos, fornecimentos, trabalhos a bordo, que podem ter pessoas associadas, portanto, pessoas externas ao porto, que vão necessitar de entrar no porto e na zona internacional para realizarem aquele serviço. O que é que a aplicação irá fazer quando o agente submeter para despacho algum destes documentos e que tenham pessoas? Automaticamente irá gerar um documento do acesso a instalações. Portanto, o CEF, sempre que for pessoas relacionadas com estes serviços, só se pronuncia no acesso a instalações. Portanto, como estão a ver aqui, acesso a instalações, temos 3 pedidos feitos até ao momento. Vamos entrar. Temos aqui a lista dos 3 pedidos feitos até ao momento. Vamos aceder a um, por exemplo. E o que é que a aplicação nos vai dar? Primeiro, a informação da entidade, no qual vai entrar na zona portuária para realizar o serviço. Tem aqui o contacto e o local. Temos aqui o detalhe de todas as pessoas que vão entrar na zona internacional para realizar o serviço, o veículo, e aqui dá uma indicação de estas pessoas que serviço é que vão fazer. Porque na JUL pode ser um trabalho a bordo, um fornecimento ou um serviço de mergulho, e então o CEF também tem que ter essa indicação. Então aqui fica registado, por exemplo, aqui documento criado automaticamente a partir da requisição de mergulho com o número que está aqui. Portanto, significa que o CEF tem acesso a consultar a informação das pessoas que foram indicadas no serviço de mergulho, não precisa de ir ao serviço de mergulho para se pronunciar, faz sempre sobre o acesso a instalações, ok? Portanto, o que é que o CEF precisa de fazer? Consultar aqui o detalhe das pessoas, tem aqui ver a informação de quando é que vai entrar na zona portuária e sair, e tem aqui o detalhe de todas essas, detalhe da pessoa em si. Uma vez mais, obrigatório nome, apelido, nacionalidade, data de nascimento, tipo de identificação, número de identificação e data de validade. Contacto telefónico e e-mail é facultativo. Todos os outros campos são obrigatórios para todas as pessoas. Okay? O CEF para autorizar, e à semelhança do que vimos para a lista de tripulantes e passageiros, é semelhante. Portanto, pode selecionar aqui ou todas as pessoas ou pessoa a pessoa. Okay? Por defeito, a aplicação assume o tipo de taxa que está definido, que é diária, mas na resposta, portanto, ao marcar aqui a opção para aceitar ou recusar, dão o vosso parecer, podem deixar aqui uma observação e podem mudar o tipo de taxa. Uma vez mais, este tipo de taxa está ligado com a faturação da autoridade de fronteira, ok? Neste caso aqui vamos pôr até que é diário, ok? Vamos manter e vamos gravar. Portanto, fica marcado no acesso a instalações que o CEF já deu o seu parecer favorável para as duas pessoas. Alerto que, aqui sobre o acesso a instalações, este documento acaba por ser também da autorização da responsabilidade da autoridade portuária e do terminal, sendo um terminal concessionado, ok? Isto uma vez mais, a JUL permite a interação destes 3 conjuntos de entidades, CEF, a autoridade portuária e o terminal. Contudo, isto depois está orientado às parametrizações que o Porto vai aplicar, ok? No caso da autorização do CEF, sendo favorável, futuramente depois irá ser feito um pedido de acesso ao CUP. Os pedidos de acesso ao CUP, que estamos a falar aqui do cartão único portuário, serão solicitados diretamente ao CUP através da resposta aceite por parte do CEF. Portanto, sempre que o CEF der uma resposta no acesso a instalações como aceite, automaticamente irá ser gerado um acesso ao CUP para depois gerir os acessos à zona portuária internacional dessas pessoas. Estando a resposta do CEF registada, vamos aqui e fazemos gravar a resposta de acesso a instalações. Ok, aqui está. Quando a autoridade portuária ou o terminal responderem, ou se já tiverem dado, vai aparecer aqui mais uma coluna para cada uma das autoridades ou entidades, com o respectivo estado de aceite ou de recusado. No caso do CEF, e mesmo da autoridade portuária, no caso de querer, por exemplo, descarregar a informação das pessoas para consultar ou para fazer aqui algum tipo de validação, se aceder aqui ao menu, tem aqui uma opção que é exportar pessoas e veículos. Portanto, ao clicar, irá ser descarregado ou solicitado para descarregar para a vossa máquina um ficheiro Excel, em que tem um formato, uma vez mais, da JUL, com a lista de todas as pessoas
e com o respectivo detalhe indicado no acesso a instalações, com a respectiva resposta por a entidade possível a dar no acesso a instalações. Uma vez mais, como eu falei, do CEF, que já deu aqui a resposta de aceitar as 2 pessoas. No caso da autoridade portuária ainda não tem resposta. E no caso aqui de outras respostas, estamos a falar aqui, por exemplo, no caso do terminal. Okay? Portanto, quando vocês exportam esta informação, ficam aqui com o histórico e com o detalhe de toda a informação lançada no documento, assim como tem aqui no cabeçalho a informação do navio e da escala em causa. E aqui temos a informação dos veículos também. Portanto, temos aqui o detalhe do veículo lançado no acesso a instalações. Nos restantes documentos de acesso a instalações, o processo é exatamente igual. Portanto, ao voltarmos atrás, como estão a ver, já ficou aceito, 2 pessoas em veículo, por exemplo, se acedermos a este, independentemente da origem do documento, portanto, o outro era um serviço de mergulho, este aqui é uma requisição de entradas a bordo, ok? E acaba por ser igual, portanto, consultam aqui todas a informação de pessoas, e quando falamos aqui já agora o documento das entradas a bordo, estamos a falar pessoas que vão entrar no navio, por exemplo, que vão fazer uma visita de estudo, que vão a alguma festa que o comandante deu a bordo do navio, portanto, não são as mesmas pessoas que vão ser indicadas nos outros serviços, não. Nas entradas a bordo são pessoas que vão a bordo do navio que não estão indicadas nos restantes serviços. Temos aqui o conjunto das várias pessoas, uma vez mais a secção de tripulantes e passageiros e aqui nas observações a origem do documento e o processo aqui é igual. Eu posso, por exemplo, selecionar todas, até vou desmarcar aqui uma e vou marcar para, por exemplo, aceitar 2 pessoas, ok? E vou recusar esta como exemplo. E vou recusar, só para vocês verem. Na recusa, vai-nos pedir aqui o motivo da recusa. Pronto, por aqui uma indicação e vou gravar. Como estão a ver, 2 pessoas aceitas e uma recusada. A partir do momento que gravar o documento, aqui está, o documento fica aqui registado como uma pessoa das 2 ficou recusada e o documento herda ao pior dos estados. Portanto, se voltarmos atrás, aqui está. Este foi aceito porque nós aceitamos na totalidade. Este aqui, como há uma das pessoas, das 3, uma está recusada, então a aplicação marca aqui como a lista estando recusada. Como este documento partiu das entradas a bordo, se nós acedermos já ao serviço das entradas a bordo, que é uma cópia que passou para o acesso a instalações, como estão a ver, o documento também herdou automaticamente o estado do CEF. Portanto, lembrem sempre, no caso do CEF, as entradas a bordo é um documento que só indicam pessoas e os veículos que vão entrar na zona portuária internacional para as pessoas entrarem a bordo do navio. Estas pessoas, assim que são submetidas para despacho, é gerado o acesso a instalações. E o CEF só responde no acesso a instalações. E com a resposta do CEF no acesso às instalações é copiada para as entradas a bordo. Como estão a ver, o CEF não deu qualquer intervenção aqui no documento em si das entradas a bordo, contudo, consta a resposta que foi dada pelo CEF. Portanto, é feita uma cópia, como a informação é a mesma, mas é feita uma cópia das entradas a bordo, do acesso a instalações para as entradas a bordo. Pronto, de uma forma geral, abordamos aqui todos os serviços que estão orientados aqui para cada uma das autoridades. Eu vou só agora falar aqui, ou apresentar aqui um bocadinho da parte do serviço das mercadorias. Poderá estar aqui orientada a outras entidades, por exemplo, no caso da Autoridade Marítima, da Polícia Marítima, que depois podem fazer a consulta aqui de mercadorias perigosas ou do manifesto. Portanto, vou entrar aqui. Entrar aqui na escala. Portanto, vimos até agora a parte dos serviços e aqui dos atos declarativos. E aqui nesta secção de mercadorias, portanto, a aplicação vai-vos dar todos os documentos de mercadorias criados até o momento. Declaração Geral Carga, a informação dos manifestos, ok? Que é aqui que vocês vão poder consultar depois o detalhe das mercadorias. E temos, por exemplo, depois aqui a declaração ASMAT. Portanto, no caso, se não estou enganado, no caso da Autoridade Marítima e Polícia Marítima, quando há movimentação de mercadorias perigosas, também têm que fazer um policiamento ou vistoria. Portanto, tem aqui também possibilidade de consultar a informação das mercadorias perigosas. Portanto, eu vou voltar atrás para explicar onde é que essa informação está. Portanto, tudo o que é atos declarativos de mercadorias está aqui na secção de mercadorias, na declaração de mercadorias.
Aqui tem todos os documentos criados até o momento. Para consultarem, basta clicar em cima. A aplicação redireciona-vos para, neste caso, da declaração ASMAT. E aqui dentro tem aqui a lista das mercadorias perigosas lançadas até ao momento. Ok? Tem aqui toda a informação da lista das mercadorias perigosas. Alerto para uma situação. Em termos de declaração ASMAT, na JUP 2, há um documento para a entrada e outro para a saída. Em termos JUL, há apenas um único documento. Portanto, todo o conjunto de mercadorias perigosas em trânsito, em embarque e desembarque, está sobre o mesmo documento. E é a aplicação que dá aqui uma indicação. Se estão em trânsito, estão em desembarque ou embarque, pelo porto de embarque e pelo porto de desembarque. Portanto, sempre que o porto de embarque e desembarque for diferente do porto de escala, automaticamente está em trânsito. Quando o embarque for igual ao porto de escala, fica aqui em embarque, e se for o desembarque, fica marcada como desembarque. Mas, portanto, o conjunto de toda a lista de mercadorias perigosas fica disponível dentro do mesmo documento. Vamos voltar aqui atrás. Portanto, estando todo o processo devidamente, todas as autorizações dadas, ok? Eu vou agora até dar aqui uma autorização com a Autoridade Marítima e vamos depois gerar a faturação. Portanto, estando tudo já devidamente feito, todos os documentos já despachados, o navio vai sair do porto. Portanto, o que é que no final tem que fazer? Gerar a vossa pré-fatura. Portanto, vamos aqui exemplificar, dando aqui só uma autorização de saída. Como exemplo. Vou criar também os pontos de relato, que o navio está em porto, e eu vou dar a saída do navio. E também para verem onde é que vocês podem consultar a informação dos pontos de relato. Portanto, vou aqui dar aqui a respectiva autorização de saída. Portanto, vou indicar que está aqui sujeito a visita à saída, no caso da Autoridade Marítima. Para as restantes autoridades foi como verificamos até ao momento. A data, hora da visita. Ok, vou gravar. Aqui está, fica marcado. E agora vou dar a saída do navio e vamos começar a gerar as pré-faturas para cada uma das autoridades para verificar como é que é feito o procedimento de geração das pré-faturas. Portanto, vou entrar aqui com o utilizador da autoridade portuária para a realização, então, aqui da saída do navio. Portanto, em termos de pontos de relato, eu vou simular a criação, mas na consulta é exatamente igual. Portanto, tenho aqui secção de pontos de relato. Ao acederem aqui à secção dos pontos de relato, tenho aqui a lista de todos os pontos de relato criados até o momento, ok? Temos aqui o PLF entrada. Esta sigla PLF entrada significa que é a passagem da linha de fronteira na entrada e que depois iremos ter a passagem da linha de fronteira na saída. Portanto, é a confirmação da entrada na área portuária. Vamos fazer aqui os pontos de relato de largar. Por exemplo, que foi hoje. Isto é apenas um exemplo. Okay, vou fazer aqui a parte de saída do porto. E a confirmação de saída, portanto, que será o PLF de saída. Ok, portanto, temos neste momento o nosso navio, eu vou fechar aqui a informação da escala. Portanto, o nosso navio deixou de estar aqui e passou aqui para a zona do fundo. Portanto, já houve uma saída efetiva do navio. Portanto, a informação passa a estar aqui no fundo. Já agora, sempre que vocês estiverem na escala e quiserem consultar a informação da ficha de navio, ok? Têm duas formas para o fazer. Portanto, através desta opção de menu. Portanto, este menu aqui vai-vos dar todos os acessos que não estão direcionados ou não estão ligados aqui com a escala de navio. Estamos a falar acesso para futuramente o caso da Autoridade de Fronteira, por exemplo, aceder ao CUP para consultar autorizações, para consultar as credenciais, será feita por aqui.
No caso, por exemplo, acederem ao dado mestre da ficha de navio ou outros dados mestres que vocês tenham acesso, portanto, toda essa consulta de acessos que não estão relacionados com a escala vão estar disponíveis aqui neste menu. Então, para aceder à ficha de navio, podem aceder aqui por menu fazendo aqui dados mestres, consultando aqui a informação da ficha de navio, ou então, muito simplesmente clicando aqui em cima do nome do navio, a aplicação irá abrir automaticamente a ficha de navio relacionada. Portanto, há duas formas de o fazer, ou vão pelo menu, ok? Ou então clicam em cima do íconezinho do navio, ou do nome do navio que está aqui na escala, e a aplicação redireciona-vos automaticamente para a ficha do navio em causa. Portanto, eu vou agora entrar com cada uma das autoridades e vou gerar a pré-fatura. Nesta situação, portanto, a partir do momento que o navio sai do porto, portanto, vocês irão ser notificados, ok, para gerar, então, as vossas pré-faturas. Autoridade de Fronteira. Portanto, vamos entrar aqui novamente na escala. E o que eu vou exemplificar agora com a parte das autoridades portuária, ou neste caso com a autoridade de fronteira, é exatamente igual para todas, ok? Portanto, vamos aceder aqui à nossa escala. Portanto, futuramente irão receber depois aqui a tarefa de notificação. Vão aceder diretamente à secção das pré-faturas. Tenho aqui a secção de faturação e aqui vão ao processo pré-faturas. É por aqui que vão gerar a pré-fatura. Se já alguém tiver criado, aparece aqui a secção de pré-faturas criada no resumo de escala. Aqui serão apresentadas a lista das pré-faturas criadas até o momento, que, neste caso, o CEF terá acesso a consultar. E a geração da pré-fatura pode ser feita de duas formas. Primeiro, manualmente, ok? Clicando aqui em adicionar pré-fatura. E por aqui vão ter que preencher tudo à mão, desde o cabeçalho, quem é o cliente, qual é a data início da pré-fatura, a data hora de fim, e lançar todos os códigos de serviço, um a um, com os respectivos quantidades e valores. No caso de quererem gerar automaticamente para a escala, imaginemos vocês deram as autorizações, responderam às pessoas, acesso a instalações e agora querem gerar a pré-fatura com base em todos os serviços que autorizaram. Então vão aceder a este menu e tem aqui a opção que diz gerar pré-fatura. Vão clicar e automaticamente a aplicação vai consultar todos os serviços que estão na escala orientados à autoridade, neste caso fronteira, e com base no regulamento de tarifas que está estipulado a nível nacional para a vossa autoridade, ele irá gerar aqui, irá construir a vossa pré-fatura. Então já gerou aqui um documento de uma pré-fatura, tem aqui o número do documento, o tipo, o cliente, ok? Portanto, tem aqui, neste caso, será o agente de navegação e a data, hora de início e fim dos serviços. E eu relembro aqui uma situação. No caso de haver mudança da entidade, imaginemos que o navio entrou com uma agência de navegação e saiu com outra agência de navegação. A aplicação irá gerar, quando vocês vierem aqui, gerar pré-fatura, irá gerar as duas pré-faturas para as duas entidades, para a agência de entrada e para a agência de saída. Uma vez mais, seguindo a mesma lógica que estamos a ver para este caso. Portanto, temos aqui o documento, vamos clicar aqui no documento e aqui está. Temos então os detalhes, os dados da pré-fatura criados, portanto, quem é o cliente, qual é o tipo de pré-fatura, temos aqui a informação do local, temos aqui informação de parâmetros de faturação e temos aqui no fundo, portanto, a informação que foi dada, portanto, pelo CEF. Neste caso aqui, como isto é um ambiente de qualidade, ele já gerou aqui uma do Código de Serviço AIF 006, portanto, as licenças para vir à terra dos tripulantes embarcados durante o período de permanência no porto. Portanto, já temos aqui a informação de um código de serviço. No caso de quererem fazer alguma retificação, podem fazer da seguinte forma, clicando em cima da linha, clicando em cima do card dos detalhes da tarifa e aqui que têm toda a informação, ok? Portanto, se vocês quiserem retificar valores ou quantidades, é aqui que o podem fazer, ok? Imaginemos que afinal não eram 15, e eram só 14, portanto podem chegar aqui, selecionar 14, fechar aqui, clicar aqui e automaticamente aqui a informação será refletida. Estando tudo devidamente preenchido, podem fazer gravar e
Quando a vossa pré-fatura estiver concluída, ok? Vão aqui ao menu, peço desculpa, aqui, e fazem confirmar. Portanto, este confirmar é dar uma indicação à autoridade portuária que a pré-fatura está, da vossa parte, está finalizada para esta escala, ok? Vocês, a partir do momento que a confirmam, também a podem desbloquear. E este desbloqueio pode ser feito sempre enquanto não existir a FUP, portanto, gerada pela autoridade portuária nesta escala. Portanto, não precisam de pedir autorização à autoridade portuária para desbloquear o documento. Vocês têm acesso a desbloquear enquanto que não for gerada a FUP. Ainda relativamente aqui à parte da pré-fatura. Imaginemos que vocês geraram a pré-fatura e verificaram que houve aqui um lapso, houve aqui algum serviço que não foi faturado. E vão à escala consultar e veem, ok, efetivamente não foi dada aqui uma respectiva autorização ou não foi feito corretamente. Depois de darem na escala a autorização e de terem pré-fatura gerada, podem fazer duas formas para a aplicação assumir novamente os valores atualizados. Primeiro, podem anular o documento e voltam a gerar todo o processo novo. Anulam um documento, vão aqui atrás, vão aqui à lista e voltam a gerar pré-fatura. Ou então podem, dentro da própria pré-fatura, aceder aqui e clicar na opção regerar tarifas. Basicamente, o que é que a aplicação vai fazer? Vai ver é se para a vossa pré-fatura existem atualizações. Portanto, eu vou clicar e se existir atualizações, a aplicação preenche automaticamente aqui toda a informação. Ok? Portanto, a aplicação permite fazer duas formas. Ou anulam ou regeram tarifas. Se anularem o documento, sim, o documento passa para o estado anulado. Vocês voltam aqui atrás, o documento desaparece e no final voltam, menu, gerar pré-fatura. Aqui está, pré-fatura gerada, está em elaboração. Estando tudo devidamente preenchido, menu, confirmar. Ok? A pré-fatura passa para o estado confirmado. Se voltarem atrás, aqui está, pré-fatura confirmada. Este símbolo azul significa que da vossa parte a pré-fatura está finalizada, portanto a autoridade portuária pode gerar a FUP. Para as restantes autoridades, o processo acaba por ser semelhante. O que é que vai diferir? É o regulamento de tarifas associado a cada um. É as regras. Tudo o resto acaba por ser semelhante. Portanto, eu vou entrar aqui com o utilizador da autoridade de saúde. Ok, vamos aceder aqui à escala. Ok? O processo pré-faturas aqui já aparece aqui pré-preenchido. Porquê? Porque já houve uma entidade que criou uma pré-fatura, então ele aparece aqui disponível para consulta no resumo de escala. Vamos aceder aqui ao documento. Não conseguimos ver, portanto, cada autoridade só vê as suas pré-faturas, com exceção da autoridade portuária, que enquanto responsável e que vai gerar a FUP, consegue consultar o histórico e o estado que se encontra cada uma das pré-faturas de cada uma das autoridades. No caso da autoridade de saúde, o processo para a criação das pré-faturas é exatamente igual. Ou manual, ok? Ou então pelo automatismo, que é lendo todos os serviços que foram preenchidos na escala. Vamos clicar aqui em gerar pré-fatura. Aqui está, pré-fatura da autoridade de saúde gerada. Acedemos ao documento. E aqui está. Portanto, temos aqui a concessão da livre prática, embarcações a navios. Portanto, temos aqui o código AS 021, uma vez mais aqui com um valor. E aqui a lógica é exatamente o mesmo. Podem aceder para consultar e editar os dados aqui da tarifa. Têm possibilidade de alterar. Podem adicionar manualmente uma tarifa, clicando aqui na opção adicionar tarifa e preenchendo manualmente o código de serviço, a data de início, a data de fim e as quantidades. E podem anular linhas. A anulação é simples, basta selecionar uma linha e aqui no fundo aparece apagar. Portanto, imaginemos que foram faturadas várias linhas e uma até foi faturada a mais, ok? Vocês podem apagar a linha, selecionando a linha e clicar na opção apagar linha. Em termos de opções para regerar tarifas, para confirmar, é exatamente igual. As regras são as mesmas. Portanto, o documento estando finalizado fazem confirmar. Se eventualmente houve uma atualização na escala e é necessário vocês regerarem
as tarifas, porque os valores vão ser atualizados, fazem ou regerar tarifas ou anulam o documento e voltam a gerar novamente. Aqui a lógica é sempre a mesma. Aqui está, documento confirmado, como estão a ver. Voltamos atrás e aqui está, o documento está confirmado. Vamos passar agora para a autoridade marítima. No caso da autoridade marítima, é semelhante, uma vez mais, não há qualquer diferenciação, tudo feito da mesma forma. Processo pré-faturas. Enquanto a autoridade marítima também só consigo ver as minhas pré-faturas, não consigo consultar as pré-faturas dos restantes. Alerta aqui também só para uma situação que é, no caso de uma autoridade não ter serviços a faturar, pode acontecer às vezes, no caso da autoridade de saúde, da autoridade de fronteira, ao gerarem a pré-fatura, pelo processo automático, se não houver nada a faturar, automaticamente é gerar uma pré-fatura com o código de serviço nada a faturar. Exatamente igual para como na JUP 2. Portanto, o processo é feito automaticamente com a tarifa nada a faturar. Vamos clicar aqui o gerar pré-fatura automática ou manual. Neste caso aqui, e o que vocês pretendem é sempre gerar automaticamente, claro, não querem estar a preencher tudo manualmente. Então clicam aqui em gerar pré-fatura. Aqui está, pré-fatura criada automaticamente e agora vamos entrar no documento. E aqui, cá está. No caso da autoridade marítima, como eu tenho aqui vários serviços na escala, portanto aqui está. Temos aqui o detalhe da nossa pré-fatura, a data, hora de início, data de fim, o local, parâmetros de faturação e aqui abaixo temos todos os códigos, todas as taxas orientadas à autoridade marítima. Temos aqui a abertura digital da repartição marítima, taxa de ISN, visita navio já entrada, visita navio já saída, portanto tem aqui toda a informação de todos os códigos de serviço que foram gerados automaticamente com base no regulamento de tarifas da autoridade marítima. Eu relembro, o regulamento de tarifas estão aplicados para todas as autoridades, é igual para todos os portos, é aquilo que está em vigor à data de hoje a nível nacional. Aqui os processos acabam por ser os mesmos, portanto podem clicar, editar os dados, editar a informação, podem apagar linhas, portanto marcando por exemplo 3 linhas tem a opção apagar, ou podem reorganizar linhas. Eu quando digo reorganizar, imaginemos que vocês, e no caso da autoridade marítima, algumas taxas têm que ser adicionadas manualmente, porque não foi definido uma regra para ser aplicada automaticamente. Portanto, vocês quando adicionarem a linha, podem movê-la. E como é que podem mover? Não só a autoridade marítima, mas como as restantes autoridades. Estes ícones que estão aqui no início da linha, estes símbolozinhos, vocês podem pegar no rato e arrastar a linha. Portanto, podem mover a linha para a posição que quiserem, se quiserem deixar isto organizado de alguma forma. Portanto, a aplicação permite-vos mover a linha sem qualquer problema. E no caso da autoridade marítima, há aqui outra particularidade relativamente aqui à parte da taxa do ISN. Portanto, sempre que adicionarem manualmente uma taxa, imaginemos a questão de um policiamento. A questão do policiamento depois irá ter impacto porque irá gerar a taxa do ISN. É possível parametrizar na JUL. Quando vocês lançarem informação do policiamento, portanto, o código de serviço, o local, as datas, horas de início e fim, a quantidade e o valor, a aplicação gerar automaticamente a taxa do ISN. Ok? Isto é possível parametrizar na JUL. Portanto, para os códigos de serviço em que há a taxa do ISN, com exceção da taxa de farolagem portanto, de alguns códigos específicos, quando vocês lançarem uma linha, por exemplo, de policiamento, a aplicação preenche automaticamente a taxa do ISN. Isto é parametrizável, ok? Não significa que neste ambiente de qualidade já esteja assim, mas se vocês quiserem, podem solicitar à autoridade portuária para aplicar este preenchimento da taxa do ISN, dos, se não me engano, 2,5%, automaticamente com o preenchimento de uma taxa. Portanto, uma vez mais, está tudo preenchido. Podem regerar tarifas, podem anular documento, podem voltar a gerar. Está tudo ok, fazem confirmar. Okay? Aqui está. Pré-fatura fica confirmado. Portanto, a vossa parte também está finalizada.
Se tentarem sempre gerar uma nova pré-fatura, depois já existir a aplicação, não permite. Portanto, ele dá sempre uma indicação que já existe uma pré-fatura para a autoridade marítima para o mesmo cliente e com as mesmas datas. Portanto, não vai permitir gerar outra se já existir uma criada. Com a parte da autoridade portuária. Vamos entrar aqui com o perfil já agora da autoridade portuária. A lógica de depois geração das pré-faturas é exatamente igual às restantes autoridades. Entrar aqui na aplicação. Vou trocar aqui o perfil de visualização para um utilizador da autoridade portuária. Portanto, sendo a autoridade portuária no final a responsável por gerar a FUP. Okay. No caso, já agora da autoridade tributária e aduaneira, portanto, a pré-fatura virá automaticamente do sistema do STS. Portanto, a lógica segue a mesma filosofia. Portanto, vamos entrar aqui na pré-fatura, na escala, processo pré-faturas. Enquanto autoridade portuária, ok, como estão a ver, consigo consultar, ok, as pré-faturas das várias entidades. Para quê? Para no final gerar a minha pré-fatura, e uma vez mais a autoridade portuária segue a mesma lógica, ou gera manualmente, ok, as taxas, portanto faz aqui adicionar e preenche tudo manualmente, ou faz aqui pela geração da pré-fatura, ok? Tendo a pré-fatura da autoridade portuária gerada, portanto a lógica é selecionar aqui as várias pré-faturas e no final gerar a FUP, ok? Portanto é que é feita a agregação das pré-faturas das várias autoridades para depois comunicar para a parte do ERP, portanto, e aí que é feito o final da faturação referente a estas, aos serviços aqui da escala. Pronto, de uma forma geral, acho que conseguimos abordar todos os temas orientados aqui à parte das autoridades.